Bem-vindos ao Escritório Mistério. Hoje, estamos mergulhando no enigma do manuscrito Voynich, um texto misterioso que tem confundido estudiosos por séculos. O manuscrito é um dos artefatos mais enigmáticos que já foram descobertos e é considerado um dos maiores mistérios da história. O manuscrito Voynich é um livro encadernado em couro com cerca de 240 páginas, medindo aproximadamente 23 x 16 centímetros. Ele é conhecido por suas ilustrações incrivelmente detalhadas e belas, que retratam plantas, estrelas, humanos, animais e outros objetos desconhecidos. O texto é escrito em um idioma desconhecido, composto de letras e símbolos únicos, que nunca foram identificados ou traduzidos. O manuscrito foi nomeado em homenagem ao comerciante de livros antigos Wilfrid M. Voynich, que o descobriu em 1912 em uma livraria jesuíta na cidade italiana de Frascati. Ele adquiriu o livro, que estava em mau estado, e passou anos tentando decifrar seu conteúdo antes de vendê-lo para a Universidade de Yale em 1969. Desde sua descoberta, o manuscrito tem sido objeto de intensa pesquisa, com muitos estudiosos tentando decifrar seu conteúdo e determinar sua origem. No entanto, apesar de décadas de trabalho, ninguém conseguiu decifrar com sucesso o texto ou determinar sua finalidade. Uma das teorias mais populares sobre o manuscrito Voynich é que ele é um livro de medicina, escrito por um médico medieval. As ilustrações detalhadas incluem plantas e ervas que muitos acreditam serem medicinais. No entanto, as propriedades e usos das plantas retratadas são desconhecidos, e a falta de uma tradução confiável dificulta a confirmação dessa teoria. Outra teoria é que o manuscrito Voynich é um livro de alquimia, que teria sido escrito por um alquimista medieval. Acreditava-se que o livro contivesse segredos da alquimia, incluindo instruções para a criação de elixires e poções que poderiam conferir a vida eterna. Novamente, sem uma tradução clara do texto, é impossível confirmar essa teoria. Há também aqueles que acreditam que o manuscrito é um livro de código, contendo mensagens secretas que só poderiam ser decifradas por aqueles que sabiam como decodificar o texto. No entanto, até agora, ninguém foi capaz de decifrar o código, e a verdadeira finalidade do manuscrito permanece um mistério. Uma teoria recente, proposta em 2017, sugere que o manuscrito Voynich pode ter sido criado por um grupo de mulheres medievais como um guia de saúde para mulheres. De acordo com essa teoria, o texto é escrito em uma linguagem secreta desenvolvida por mulheres que trabalhavam com ervas e remédios, que era passada de geração em geração. Se essa teoria for verdadeira, o manuscrito Voynich seria um dos primeiros registros de conhecimento médico feminino da Idade Média. Embora as teorias sobre a origem e finalidade do manuscrito Voynich sejam numerosas, nenhuma delas foi completamente comprovada. A falta de uma tradução confiável do texto torna difícil determinar a verdadeira finalidade do livro. E muitos estudiosos acreditam que o manuscrito pode simplesmente ser um exercício de escrita sem significado prático. No entanto, o manuscrito Voynich continua a fascinar e intrigar muitas pessoas, e novas pesquisas e teorias sobre sua origem e finalidade continuam a ser desenvolvidas. Recentemente, pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usaram uma técnica de inteligência artificial para analisar o texto do manuscrito, na esperança de decifrar seu conteúdo. Embora ainda não haja uma tradução completa do manuscrito Voynich, a análise da inteligência artificial sugeriu que o texto pode ser composto de vários idiomas diferentes, incluindo o hebraico e o árabe. Isso pode indicar que o manuscrito foi escrito por uma pessoa multilingüe, ou que foi compilado a partir de diferentes fontes. Além disso, a análise da inteligência artificial também mostrou que as ilustrações do manuscrito são mais complexas do que se pensava anteriormente, com muitas das imagens contendo informações codificadas. Isso pode indicar que o manuscrito contém informações importantes que ainda não foram descobertas. Uma teoria popular é que o manuscrito foi criado por um alquimista medieval, como uma forma de codificar informações sobre as propriedades das plantas e ervas utilizadas em remédios e poções. De fato, muitas das ilustrações do manuscrito mostram plantas e ervas, algumas das quais são reconhecíveis e outras que são completamente desconhecidas. No entanto, a falta de um sistema de codificação claro torna difícil determinar se o manuscrito Voynich contém informações úteis ou se é simplesmente um exercício de escrita. Alguns estudiosos acreditam que o manuscrito pode ser uma espécie de código de livro, usado por uma ordem secreta ou sociedade, para transmitir informações entre membros.
Outra teoria é que o manuscrito foi criado como uma forma de entretenimento ou de decoração. A arte da iluminura, que envolve a criação de manuscritos ornamentados e ilustrados, era muito popular durante a Idade Média. E o manuscrito Voynich pode ser simplesmente um exemplo extremamente elaborado dessa forma de arte. Alguns estudiosos também sugeriram que o manuscrito Voynich pode ter sido criado como um engodo, projetado para parecer misterioso e intrigante. Mas na realidade não contém informações significativas. Essa teoria é apoiada pela falta de uma tradução confiável do texto, e pelo fato de que ninguém foi capaz de identificar o autor ou o propósito do manuscrito com certeza. Independentemente da sua origem e finalidade, o manuscrito Voynich permanece um dos maiores mistérios da história, e seu apelo e fascínio só aumentam à medida que novas teorias e descobertas surgem. De fato, a capacidade de intrigar e fascinar as pessoas é um dos atributos mais notáveis do manuscrito Voynich. Um aspecto fascinante do manuscrito é a sua linguagem e escrita, que são completamente únicas e não se assemelham a nenhum sistema de escrita conhecido. Alguns estudiosos acreditam que o manuscrito pode ter sido escrito em um sistema de escrita inventado, enquanto outros sugerem que o texto é simplesmente um código que precisa ser decodificado. Outra característica intrigante do manuscrito Voynich é a sua proveniência e história. O manuscrito foi descoberto por Wilfrid Voynich, um livreiro polonês, em 1912, e desde então tem sido objeto de intenso escrutínio e estudo. A história do manuscrito antes da sua descoberta também é desconhecida, e muitos mistérios cercam a sua proveniência e autoria. Uma teoria sugere que o manuscrito pode ter sido criado pelo filósofo e alquimista Roger Bacon, no século XIII. Bacon era conhecido por suas habilidades em criptografia e sua crença na importância do conhecimento científico e alquímico, o que pode explicar a presença de informações sobre plantas e ervas no manuscrito. No entanto, essa teoria é controversa e muitos estudiosos acreditam que o manuscrito Voynich é muito mais recente, talvez datando do século XV ou XVI. Uma outra teoria fascinante sobre o manuscrito Voynich é que ele pode ser uma obra de ficção científica antiga. Alguns estudiosos acreditam que o manuscrito é uma representação imaginativa de um mundo desconhecido ou um universo alternativo, completo com sua própria linguagem e criaturas fantásticas. Se essa teoria for verdadeira, o manuscrito Voynich seria um exemplo incrivelmente antigo do gênero de ficção científica. Por fim, é importante mencionar que muitas pessoas acreditam que o manuscrito Voynich é simplesmente um embuste elaborado. Alguns sugerem que ele foi criado por um artista ou um escritor talentoso como uma forma de enganar ou confundir as pessoas. Se essa teoria for verdadeira, o manuscrito Voynich seria um dos maiores embustes da história. Independentemente da verdadeira origem e finalidade do manuscrito Voynich, ele permanece um objeto fascinante e misterioso que continua a intrigar e desafiar os estudiosos e curiosos de todo o mundo. Seja uma obra de arte, um código secreto, um manual de remédios ou um embuste elaborado, o manuscrito Voynich continua a estimular a imaginação e a curiosidade humana. E é um lembrete da riqueza e complexidade da história da humanidade. Em resumo, o manuscrito Voynich é um dos maiores mistérios da história, um livro antigo que contém um texto incompreensível e ilustrações intrigantes. Ele continua a desafiar os estudiosos e curiosos do mundo inteiro, que tentam desvendar seus segredos e descobrir sua origem e finalidade. Embora muitas teorias tenham sido propostas sobre o manuscrito Voynich, sua verdadeira origem e finalidade continuam a ser desconhecidas. Independentemente de sua finalidade real, o manuscrito Voynich é um testemunho da habilidade humana de criar objetos belos e enigmáticos. E um lembrete de que ainda há muito a ser descoberto sobre a história da humanidade. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas das informações e mistérios que envolvem o manuscrito Voynich. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este, onde exploramos os maiores mistérios da história e do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima!